Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Olá! Seja bem-vindo ao curso Aprenda Excel Avançado. Neste curso, abordaremos exclusivamente a utilização da linguagem de programação VBA. VBA, que significa Visual Basic for Applications, é uma linguagem de programação incluída no pacote Office 2007. Esta linguagem permite desenvolver programas que controlam o Excel. Para entendermos melhor, vamos imaginar que temos um robô que conhece tudo sobre o Excel e pode operá-lo com extrema rapidez e precisão. Quando você quiser que o robô faça uma operação, você precisa escrever um conjunto de instruções para que o robô as interprete. Além de ser mais produtivo, uma vez que você automatiza as funções, você pode criar recursos que o Excel não tem disponível por padrão. O VBA exigirá um pouco de lógica e técnicas de programação, mas não se preocupe, pois explicaremos algumas técnicas ao longo do curso. Vamos prosseguir para o capítulo 2, onde conheceremos o ambiente de trabalho do VBA. O Visual Basic Editor é a interface de programação que utilizaremos para fazer nossos macros. Para acessá-la, você precisa clicar na guia Desenvolvedor e depois em Visual Basic. Caso esta opção não esteja disponível, clique no botão Office, Opções do Excel. Em Mais Usados, marque Mostrar Guia Desenvolvedor na faixa de opções e clique em OK. Agora vamos clicar na guia Desenvolvedor e depois em Visual Basic. A tela aberta é um editor simplificado de Visual Basic. Na parte superior, temos os menus comuns a vários aplicativos, como Arquivo, Editar, Exibir, Inserir, entre outros. Abaixo, temos uma barra de ferramentas com comandos mais comuns que estaremos utilizando frequentemente. Já na parte esquerda da tela, temos o VBA Project, que é o projeto VBA que estamos desenvolvendo. O projeto é embutido na pasta de trabalho. Dentro do projeto, temos uma pasta Microsoft Excel Objetos, que contém a pasta de trabalho e também as 3 planilhas. Na parte central, que está vazia no momento, é o local de trabalho, onde criaremos as funções e demais objetos. Vamos falar agora sobre o conceito de eventos. Um evento é quem dispara uma determinada macro. Por exemplo, podemos criar um botão e colocar a macro para disparar quando o usuário clicar neste botão.
Para vermos alguns tipos de eventos, vamos dar um duplo clique em Plan 1 para abrir os códigos relacionados a ela. Note que não há nenhuma macro escrita na nossa pasta de trabalho. Agora vamos observar duas importantes listas: geral e declaração. Na geral, podemos escolher o objeto que vamos programar a macro. É importante notar que muitas informações, como eventos e objetos, estão em inglês, independente do idioma do seu Excel. Vamos clicar e escolher Worksheet, que significa planilha. Automaticamente aparecerá ao lado, no lugar de declaração, o evento Selection Change. Na parte central, o Visual Basic Editor inicia o código de uma macro para o objeto e o evento selecionado. Vamos clicar na lista Selection Change. Agora temos vários eventos selecionados à planilha Plan 1, como Activate, Calculate e Change. Veremos mais sobre os eventos em outros capítulos. Para finalizarmos este capítulo, é importante lembrarmos que toda a pasta de trabalho do Excel 2007 que possuir macros deve ser salva no formato XLSM, que significa que o arquivo é habilitado para macros. Vamos partir agora para o capítulo 3, onde aprenderemos os conceitos da programação e faremos nosso primeiro programa em VBA. Neste capítulo, aprenderemos o básico da programação em VBA e faremos nosso primeiro programa. Vamos iniciar clicando na guia Desenvolvedor e depois em Visual Basic, para abrir o Visual Basic Editor. Nosso primeiro programa simplesmente mostrará uma janela de mensagens com a frase Oi Mundo. Para isso, vamos criar uma macro para a única planilha que temos nesta pasta de trabalho, a planilha de teste. Clicando duas vezes na planilha de teste, teremos na parte central o local para desenvolvermos o programa. Vamos criar uma macro com o nome de Oi. Para isso, vamos digitar sub espaço Oi e pressionar Enter. A palavra sub indica que será criado um subprocedimento, em outras palavras, uma macro. Veja que já foi adicionado o end sub, que indica o final da macro. O importante é que todo o código que está entre o sub e o end sub pertence à macro. Vamos minimizar agora o Visual Basic Editor e voltar para o Excel 2007. Na guia Desenvolvedor, clique em Macros e você verá que foi criada uma macro plan1.oi. Se clicarmos em Executar, nada ocorrerá, pois a macro não tem nenhum código ainda. Clicamos em Visual Basic para voltar ao editor. Na segunda linha, entre o sub-oi e end sub, vamos digitar o seguinte código: message box, abre parênteses, abre aspas, Oi Mundo, fecha aspas, fecha parênteses. Vamos rodar manualmente esta macro clicando no botão Executar, identificado por um símbolo Play verde na barra de ferramentas. O Excel exibirá uma janela de alerta
com o conteúdo que escrevemos. Agora, o que significa esse código que digitamos? Bom, assim como o Excel, o VBA possui uma série de funções para trabalharmos. O que fizemos foi chamar a função MessageBox passando um parâmetro, que é o texto a ser exibido. Logo abaixo do MessageBox, vamos digitar novamente MessageBox e pressionar espaço. Você verá que a função requer alguns parâmetros, como a mensagem, que será o prompt, qual tipo de botão o alerta tem, que por padrão é somente o OK, título da janela, arquivo de ajuda associado e o contexto da ajuda. Como vimos, nem todos os parâmetros são necessários, mas eles garantem uma personalização. Vamos apagar esta linha e deixar somente um MessageBox. Depois de Oi Mundo, vamos digitar uma vírgula e o VB nos mostrará as opções de botão para colocarmos no alerta. Por exemplo, temos o botão abortar, repetir, ignorar, temos um aviso de crítico, temos o botão OK e cancelar, entre outros. Vamos escolher o atributo VB Question e rodar novamente a macro. Um ponto de interrogação é adicionada à janela. E se quisermos, por exemplo, adicionar um botão de cancelar além da interrogação, para isso, basta digitar mais, depois de VB Question, e o Visual Basic trará mais parâmetros. Escolhemos o VB OK Cancel. É importante notar que os parâmetros das funções são separadas por vírgula, ou seja, caso eu queira passar o terceiro parâmetro da função MessageBox, basta colocar uma vírgula depois de VB Cancel. Vamos testar. Veja que o VB pede o title, que seria o título da janela. Vamos digitar entre aspas, meu primeiro programa e executar a macro. Apesar de parecer simples, o Visual Basic não executa nenhum código que esteja com erros de sintaxe. Por exemplo, removendo o sinal de mais entre VB Question e VB OK Cancel e rodando a macro, gera um erro. Era esperado, fim da instrução. Ou seja, o Visual Basic não entendeu o código depois de VB Question, pois como não encontrou um sinal de mais ou uma vírgula imediatamente depois, ele supôs que era o fim da linha de comando. Vamos desfazer esta alteração com as teclas Ctrl Z. Outro detalhe importante da programação é que o código é executado linha por linha. Portanto, se você pressionar Enter depois de Oi Mundo, por exemplo, também gerará um erro e a macro não será executada. Para finalizar este capítulo, vamos criar mais um MessageBox com Tchau Mundo. Vamos digitar MessageBox, abre parênteses, e entre aspas, Tchau Mundo.
fecha parênteses, vírgula, vamos selecionar o VB Critical, vírgula, e entre aspas, fim do meu primeiro programa. Agora executamos a macro. Na primeira janela, clicamos em OK e na segunda, idem. Será que se eu clicar em cancelar na primeira janela, o programa continuará a ser executado? Vamos testar. Executo novamente a macro e clico em cancelar. A segunda tela continuou aparecendo, portanto, o programa está sendo executado. Isso acontece porque não programamos o que o programa fará ao clicar em cancelar ou em OK, portanto, não há qualquer diferença. Nos próximos capítulos, aprenderemos a diferenciar este tipo de ação para tratar corretamente o programa.